Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como daqueles que podem se colocar em pé, por favor? Oremos. Senhor Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Te agradeço pelas pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Que nós possamos estar abrindo nossos corações e entendendo o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Que nós possamos estar prestando um culto maravilhoso a Ti, Senhor, dando sempre o nosso melhor, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um versículo em conjunto com toda a igreja. Isso, tá rápido, hein? A gente vai estar transmitindo aí. A gente vai falar juntos, tá bom? Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém.
a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e terrores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas
Amém. Neste próximo cântico, nós vamos aproveitar para consagrarmos nossos dízimos e ofertas aqui na casa do Senhor. Lembrando também que tem a nossa campanha do agasalho. Lembrando, irmão, a campanha do agasalho, aqueça uma vida. Tá? Se você está com a sua roupinha lá, que você fala, uso de vez em quando, doe, porque tem gente que vai usar todos os dias. E junto com a nossa cesta do amor também, né? Eu ensino falar, toma o meu coração, o desejo de servir a Deus, o desejo de louvar ao Senhor. E são nesses pequenos gestos de ajudar ao próximo que o Senhor está lá, junto com você, estendendo a sua mão, fazendo a sua doação. Amém? Amém. E também ao cofrinho do internet, né, pastor? Aqui. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero convidar as crianças aqui à frente e seus professores.
Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, dirigido os nossos corações. Pedimos neste momento que também abençoe os nossos pequeninos, para que eles continuem ouvindo da tua palavra, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo na graça de Cristo e cumprindo tua vontade já desde a tenra idade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Quero chamar o Anselmo aqui à frente, ele tem um recado importante da nossa missão Cristolândia aos irmãos. Boa noite, igreja. Como os irmãos estão sabendo, eu estou fazendo um trabalho ali na Cristolândia e o que eles mais necessitam nesse momento são de roupas. Eles têm esse tempo de frio e o Hugo foi comigo agora nesse sábado e viram que nem todos ali tinham roupa para poder doar para eles. Eles estão passando por época difícil mesmo, nessa época de frio, necessita mesmo de roupa. Foi levado também cesta básica ali para ele, doado pelos irmãos da igreja, mas eles precisam muito de roupa, meia, tênis, sandália, é o que eles mais necessitam agora nesse momento. Então, se os irmãos tiverem aquela roupa, doe. Eu não vou dizer aquela roupa que o irmão não queira mais, é aquela roupa que o irmão quer mesmo. Doe, pode doar. Eles precisam dessas doações, eles estão passando ali nesse tempo de frio, dormem na rua e necessitam. Eles são nossos irmãos em Cristo, são pessoas que foram convertidos e se desviaram, saíram do caminho de Deus. Cada vez que eu vou ali na Cristolândia, é uma experiência que eu tenho com Deus. É conhecer o Jesus que transforma ali dentro. Casais ali que saíram por causa de briga, de confusão, abandonaram a família e foram morar na rua. E se deixaram levar por um caminho das drogas. Sempre que eu sempre vou ali dentro da Cracolândia, junto com os missionários, e a gente tem uma experiência. Esses dias eu encontrei, indo para lá, vi uma jovem chorando, e ela falava, poxa, eu cresci na igreja, fui uma pessoa convertida, mas se deixei levar por amizades, e hoje estou vivendo isso, nesse mundo das drogas. E a gente conversou com ela, só que a gente estava indo ali para a Cracolândia para chamar as outras pessoas que a gente vai e chama eles, leva até a Cristolândia para que eles tomem banho, para que eles almocem e escutem da palavra de Deus. E essa jovem, ela falou assim, eu posso esperar vocês aqui, porque a partir de hoje, nunca mais eu volto para aquele lugar. E a gente foi para a Cracolândia, quando voltou, ela estava nos esperando. A gente levou para a Cristolândia, aquela jovem foi internada e está passando por uma recuperação. Tudo isso por causa do amor de Cristo. E tudo isso por causa de um abraço. Eles não pedem muito, eles só querem um abraço, eles só querem ser amados por nós. E é bem interessante que quando chega ali, que a gente serve o almoço para eles, senta com eles e começa a conversar. E eles falam, eu nunca tive um amor tão grande, nem da minha família, como eu tenho aqui dentro. Mas eles precisam da nossa ajuda, meus irmãos. Não deixe de compartilhar, traga as suas doações. Eu sempre estou indo lá, eu levo as doações que os irmãos doarem. Eles estão precisando de roupa de frio, agasalho. A gente vai fazer uma campanha aí, lá na Cristolândia, com o pastor Leonardo, disse que no dia que for, ele entra em contato comigo, pastor, a gente vai trabalhar na rua, levar agasalho. Ele não marcou uma data ainda, porque ele precisa das doações. Não adianta você ir sem ter doações para atender a eles. Então, eu estou fazendo essa campanha e estou pedindo aos irmãos que possam estar ajudando nessa campanha. Amém? Muito bem, queridos. Então, está aí mais uma oportunidade da gente compartilhar a paz. Nem sempre o compartilhar vai ser com palavras. E, inclusive, na maioria das vezes, com atitudes. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 35. João 6, 35. Está
escrito da seguinte forma: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado por este tempo em que nós temos de louvor e adoração ao Senhor, mas também de ouvir a tua voz. Pedimos que continue a falar aos nossos corações e pedimos que o que temos aprendido do Senhor possamos colocar em prática nas nossas vidas, para podermos também ensinar a outros. Em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite, minha esposa, nós ao sairmos da igreja, ontem a gente teve um ensaio para o nosso culto de renovação de votos com os casais da nossa igreja do primeiro semestre. E antes de sairmos daqui, aliás, até um pouco antes da gente começar esse ensaio, eu fui jantar ali na padaria aqui na frente da igreja, né, comer um lanche. E aí Joyce chegou com as meninas um pouquinho antes de começar o ensaio. Eu falei, vem aqui na padaria, eu estou aqui do outro lado da rua. E aí ela falou, eu vou comprar um pão francês para a gente levar para casa, já que já estamos aqui, né? E aí ela foi lá, comprou, ok, terminamos o ensaio. As meninas não tinham jantado totalmente, elas filaram o meu jantar, né? Comeram ali do meu jantar, mas ainda eu ia comer um lanche. Aí quando eu comecei a comer, elas chegaram, era um x-salada. Aí, pai, o que é isso? Aí eu expliquei, quero um pedaço. No fim das contas, eu comi meio lanche. Aí eu falei, então eu vou pedir um outro lanche. Aí elas comeram a outra metade do outro lanche. Então, no fim das contas, eu pedi 2 lanches e comi um só. Mas elas ainda ficaram com fome, comeram um X salada e um X churrasco. E estávamos no carro, a Joyce comprou o pão e guardou ali dentro do carro. O que acontece quando você deixa um pão fresco, quentinho, guardado dentro do seu carro? O carro fica cheirando aquele pão quente. E cheiro de pão francês quente é um negócio maravilhoso. É um negócio que você, nessa hora, não se preocupa com a manteiga. Você não pensa na mortadela, você só fala, eu quero comer esse pão. Eu quero um pedaço desse pão agora, puro, eu quero agora. Que aquele cheiro vai fazendo igual o desenho do Pica-Pau, né? Fazendo aquela fumacinha, vem puxando você pelo nariz. E aí, começa um pede lá para a mãe, no carro, né? Mãe, eu estou com fome. Vocês comeram 2 lanches, como é que vocês estão com fome? Estou com fome. E Joyce, então, começa a fazer a ceia, né? Pega o pão, parte o pão e vai dividindo ali. Mas a gente ia complementar a nossa janta em casa. E isso me trouxe uma memória, porque realmente foi como se fosse montada a cena. Quando eu era criança, nós éramos membros, meu pai era pastor da Igreja Batista Nova Canaã, em Campinas. E nós frequentávamos a igreja, eu frequentava porque eu não era membro ainda, não era batizado, era criança. E em frente à igreja tinha uma padaria, eu não sei, acho que padeiro já sabe que é negócio. Em frente à igreja tinha uma padaria, mas não é como a nossa, que tem uma praça, não, era do outro lado da rua. Então é como se a praça fosse já ali a padaria. Praticamente todo final de culto, meus pais iam lá, compravam um pão, pães e mortadela. E é uma padaria daquelas que realmente, aquele pessoal lá, acho que já tinha se ligado ali que a igreja era um ponto forte para eles. Por quê? Que padaria você conhece que às 8 horas da noite está saindo fornada de pão? A maioria já não sai. Mas eu me lembro sempre que o pão estava quente. Você pega o saco de pão e estava quentinho.
Eu e minha irmã, crianças, e que criança faz? Mãe, quero pão. E lá ia minha mãe praticar a ceia também. Porque era um pão só, ia comer em casa, mas não vai encher a barriga só de pão. Isso trouxe uma memória afetiva, assim, maravilhosa ontem à noite, porque eu lembrei de 30 anos atrás, quando eu fazia isso no carro, na Caravan, no Opala vermelho, que eram os carros aí, alguns carros que o papai teve. O pão, ele é algo muito importante para a cultura do brasileiro, principalmente o pão francês. Bom, na verdade, aqui em São Paulo, é no Rio que é pão de sal? Tem um que é pão de sal, e aí cada região do Brasil tem algumas. O pão está sempre acompanha a nossa infância. Então, provavelmente, quando eu falei disso daqui, muitos lembraram da sua infância. Alguns, a própria mãe fazia o pão e assava ali, e aí você sentia aquele cheiro daquele pão saindo do forno. Vou dizer aí aos irmãos e irmãs, não só as mulheres, mas aos homens e mulheres, aprenda a fazer pão, gente. É uma terapia maravilhosa e chama vizinho. É um chamariz de vizinho. Entendeu? Porque ele vai sentindo aquele cheiro lá, ele vai querer fazer amizade com você. Então faz pão, faz bem. Isso é maravilhoso. Só que isso é tão forte, não só para a cultura brasileira, mas para a cultura mundial. Desde a antiguidade, os primeiros alimentos processados, vamos dizer dessa forma, não na linguagem que a gente fala hoje, mas que houve um processo, ou o primeiro alimento foi o pão. Pegou-se o trigo, pegou-se o grão do trigo, moeu, descobriu-se a farinha. Juntou, e aí tem vários tipos, né? Juntou com azeite, fazia um bolo. Juntou com água, fazia um outro tipo de pão, e assim por diante. E Jesus, ele vai trabalhar um aspecto muito importante, dizendo aqui no versículo 35, eu sou o pão da vida. Eu quero que você, a partir de hoje, no Evangelho de João principalmente, você comece a se atentar a sempre que Jesus disser, eu sou. Há pelo menos 8 afirmações, 8 autoafirmações que Jesus faz, dizendo, eu sou. Alguns especialistas vão dizer ali que são 7. Eu discordo um pouquinho. Porque Jesus, ele começa a dizer, é a primeira vez que ele diz quem ele é. E ele diz, primeiramente, eu sou o pão da vida. Alguns capítulos depois, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Um capítulo depois, ele vai dizer, eu sou. E esse que a maioria dos especialistas não colocam. Porque ele está se referindo ao eu sou que Deus disse a Moisés diante da sarça ardente. Depois ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Depois, eu sou o bom pastor. Depois, eu sou a ressurreição e a vida. Depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois, eu sou a videira verdadeira. Toda vez que Jesus está afirmando quem Ele é, afirmando a sua identidade às pessoas, Ele está afirmando o que Ele pode ser na tua vida. Ele está afirmando o que Ele faz a partir de quem Ele é. Então é muito importante que você aprenda a identificar isso na Bíblia. Muito mais do que quem é Jesus para você. Aprenda a ouvir o que Deus está falando de si, dizendo quem Ele é. Porque muitas vezes você ainda não experimentou, quem sabe Ele como um pastor, quem sabe Ele como o pão da vida, quem sabe a luz, ou como quem sabe a ressurreição, porque você ainda não o conheceu nesse aspecto. E hoje nós vamos entender, o nosso desafio é entender por que é
tão importante entender que Jesus é o pão da vida. E o primeiro aspecto, o primeiro porquê é que, porque Jesus, por Jesus ser o pão da vida, só Ele pode alimentar o espírito. Então veja os versículos seguintes aqui, o 27 e o 28. João 6, 27 a 28. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos ficar só no 27 por enquanto. Então, Jesus começa a responder. O que aconteceu antes? Você se lembra bem deste capítulo, primeira parte do capítulo, e João, diferente dos demais evangelistas, ele organiza o seu evangelho propositalmente. Cada um dos milagres, João não chama apenas de milagre, João chama de sinal. O paulistano tem o costume de chamar o semáforo de sinal. Por quê? O semáforo indica alguma coisa. Cada luz vai dizer alguma atividade que você tem que fazer no trânsito, seja você motorista ou seja você pedestre. Sinal verde. Liberado para passar. Avance. Sinal vermelho. Pare. Sinal amarelo. Não é vai que dá, não. Acelera que vai vir o vermelho. Não, não é isso. Sinal amarelo é reduz a velocidade que já vem o vermelho. Não é diferente nos milagres. Jesus realizava milagres para dar sinais, indicações. E João trabalha muito bem isso. Então ele coloca a primeira multiplicação dos pães e peixes. E aí ele vai trazendo a narrativa de uma maneira corrida. Depois nós vemos um segundo sinal presenciado apenas pelos discípulos, que é Jesus andando sobre a água. Logo que Jesus e os discípulos atravessam o mar da Galileia, chegam ao outro mar da Galileia, eles chegam à cidade de Cafarnaum. E o povo começou a procurar por Jesus. Então procuraram aonde, no monte do outro lado, onde Jesus estava. Ele já não estava mais lá. Voltaram para a Galileia. E perguntaram a Jesus: Mestre, quando é que foi que o Senhor chegou aqui? Jesus, ele é direto ao nosso coração. A gente não consegue enganar a Deus sobre os desejos reais do nosso coração. A gente até se engana. Engana aos outros e se auto-engana, mas a Jesus a gente não engana. Jesus não diz: olha, eu atravessei 6 quilômetros do mar da Galileia, andando sobre as águas, depois subi no barco com os discípulos e cheguei aqui. Não, ele não conta isso. Ele não fala, cheguei hoje de manhã. Ele já fala direto o que está no versículo 27. Vocês estão me procurando, não pelos sinais. E é muito interessante, porque parece um contraste com o início do capítulo 6. Porque João diz, eles o procuravam pelos sinais. Até que Jesus realiza a multiplicação dos pães e peixes. Opa, esse sinal a gente gostou. Porque pensa você que você está com fome e Jesus faz para você aí um Macfish ou um sanduichinho de peixe assado. Opa, aí é bom. Jesus responde: vocês não estão interessados nos sinais. Vocês estão interessados em ficar de barriga cheia, sem trabalho nenhum, de graça.
É isso que Jesus vai tratando com esse povo. Por que eles não estavam interessados? Por que Jesus diz isso? Vocês não estão interessados nos sinais. Ele estava dizendo, vocês não estão interessados se eu sou o Cristo ou não. Porque os sinais apontam para mim que sou o Cristo. Mostram a vocês que eu sou o Cristo. Não, vocês estão interessados no resultado, no benefício. E a pergunta que nos faz o próprio Jesus é: pelo que você trabalha? O que te move? O que moveu a viagem de um dia ou de uma madrugada do povo de sair de uma região deserta de volta a uma cidade? Você, ao olhar ali de uma maneira simples, poderia dizer, a procura do Messias? Não. O que moveu aquele povo era a necessidade, o desejo de atender a barriga, o estômago. É por isso que eles trabalhavam. É por isso que eles se moviam. Eles se moviam pelo desejo de estarem satisfeitos com pão, com peixe, com comida. E essa mesma pergunta vem a nós, então, pelo que nós trabalhamos, pelo que nós nos movemos. E eu vou te dizer uma coisa, muito provavelmente, você se move muito mais pelo espiritual do que pelo material. Ué, mas o povo do passado não se movia mais pelo material do que pelo espiritual? Provavelmente, assim como nós, não. Porque trabalhar pela comida, para conquistar a comida, por exemplo, não exige tanto esforço assim. Como não, pastor? Trabalho todo mês para receber o salário, para comprar o pão. Não. Você trabalha todo mês para pagar a fatura do cartão de crédito, para pagar a net, para pagar o Netflix, o convênio médico, a mortadela do pão, não o pão da mortadela. Ou seja, não é tanto pela necessidade, é muito mais pelo desejo. Qual é o grande problema ali? Quando nós falamos da questão espiritual, eu não estou falando de uma questão sobrenatural, eu estou falando de vontade. Se eu quero comer carne, eu posso comprar um A100. E se você esperar uma promoção, você consegue aí a 24 a 28 reais o quilo. Espera uma promoção. Mas provavelmente, quando você tem vontade de comer carne, você pensa na picanha. E aí, não é necessidade. Não é a necessidade de comer proteína. O seu corpo precisa de proteína. É o desejo. Nós nos movemos para alimentar os nossos desejos e para alimentar o nosso espírito. Qual é o grande problema? Nunca estamos satisfeitos. Porque colocamos o alimento material aonde deveria estar o alimento espiritual. E eu não estou falando só de um X churrasco. Eu estou falando das coisas corriqueiras da vida. De uma assinatura de um plano de TV a cabo, ou de streaming, ou internet no celular.
ou uma roupa nova, uma roupa bonita, e assim por diante. É mais ou menos como você colocar diesel num carro a gasolina. Vai pegar? Não vai. Certa vez eu vi um vídeo de uma namorada que quis fazer ali um presente, uma surpresa para o namorado. E ele tinha uma caminhonete. E uma boa caminhonete é movida a diesel, já que é um carro que consome muito. O diesel se torna mais econômico do que a gasolina para esse tipo de carro. Mas a pobre moça, na melhor da sua intenção, não fazia a menor ideia que esse tipo de carro tinha um combustível diferente. E ela vai e leva o carro do seu namorado para abastecer. E ela abastece. E aí depois ela chega ao namorado e fala: eu tenho uma surpresa para você. Eu abasteci o carro. Aí ele: ah, é? Obrigado. Olha, a gasolina não está barata. Você pôs gasolina? Por quê? O carro é a diesel. Ah, mas você não está feliz com nada também que eu te dou? Ela deu um grande problema de manutenção, porque aí ele teria que esvaziar o tanque, levar no mecânico para ver se teve algum problema. É a mesma coisa com a gente, queridos. A gente está tentando abastecer a nossa vida com combustível errado. Por isso, nunca está satisfeito. Agora, sabe qual é o grande problema de abastecer com combustível errado? A tua vida não anda. E muitas vezes quebra. Vou colocando uma série de coisas materiais na vida e vamos falando, eu gosto sempre de trazer as coisas mais maravilhosas para a nossa vida. Eu falei das mais banais, internet, picanha, uma viagem, aquelas férias tão sonhadas. Mas vamos falar de coisas maravilhosas e carinhosas. Família. Quero abastecer a minha vida com família. Eu quero abastecer a minha vida com uma outra coisa maravilhosa que a gente pede muito em oração: saúde. Mas por mais que nós tenhamos caminhado, a gente nunca se sente com um tanque cheio. Nunca se sente satisfeito. Porque no fundo, estamos tentando abastecer as nossas vontades, a vontade do Espírito, com a matéria. A vontade que só Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, pode nos abastecer. E é por isso que ele vai dizer no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais, aquele que vem a mim, aquele que crê em mim nunca terá sede, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E ele explica justamente isso para nós, lá na frente, quase no final do capítulo, versículo 58. Versículo 58 ele vai dizer, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Mais uma vez, quando você lê todo o capítulo, eles pedem mais uma vez que Jesus faça um outro milagre. E eles já colocam a comparação. Moisés deu aos nossos antepassados pão do céu. E em número, o milagre foi maior do que o de Jesus. Jesus multiplicou o pão a 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, ou seja, muito mais pessoas ali, isso só os homens contados, fora mulheres e crianças.
Jesus já os corrige dizendo, quem mandou o pão do céu não foi Moisés, foi meu pai. Alimentou o povo por 40 anos, não foi uma refeição. Estima-se cerca de mais de 1 milhão de pessoas, durante 40 anos no deserto. Mas, novamente, Jesus está dizendo, vocês estão se movendo pela coisa errada. Se você alimenta a sua vida com família, você vai sentir fome ainda. Se você alimenta a sua vida com viagem, você ainda vai se sentir insatisfeito. Se você alimenta a sua vida, a gente estava falando aqui, Paulo e eu, sobre churrascaria. Estávamos compartilhando, olha que coisa boa. Conversa de magrinhos, não conversa de gordinhos. Eu não consigo mais ir numa churrascaria rodízio, Paulo e eu estávamos dizendo, porque eu já não consigo mais comer tanto, então para nós não vale a pena. Então a gente vai num restaurantezinho, às vezes comer um bife aí, uma carne. Mas Jesus está falando justamente disso. Você vai num restaurante bom, mas isso não vai te satisfazer, porque você vai querer ir na semana que vem. Alguns no dia seguinte, porque chega em casa, tem o bife de patinho fininho. Lá não era igual aquele filé desse tamanho, né? Jesus vai nos afirmando que a solução que a gente está buscando nessa vida não abastece. Nós estamos buscando soluções materiais, finitas, mortais, para um espírito que é eterno. E só pode ser saciado no eterno. Então, por que Jesus afirma sobre si? E por que é tão importante eu entender que Jesus é o pão da vida? Porque Ele é o único que pode me dar saciedade, satisfação completa. Enquanto eu estou nesse mundo, eu abasteço a máquina. Sim, eu preciso de alimento, sim, eu tenho as necessidades, mas eu não me movo mais por isso. Eu não me movo mais pelo alimento, eu não me movo mais pela próxima viagem, eu não me movo mais pelas contas. Eu me movo pelo Espírito. Quando você tiver as suas necessidades supridas, o necessário para a manutenção da tua vida, o necessário para você viver, mas você estiver sentindo-se insatisfeito, às vezes as coisas estão boas, mas ainda bate aquela insatisfação, olhe para Cristo, olhe para o pão da vida, busque nele a satisfação, e você vai se sentir de fato completo, pleno, cheio. Ainda Jesus nos ensina porque é tão importante nós sabermos que Ele é o pão do céu. E por Ele ser o pão vivo que desceu do céu, só Ele pode realizar a obra de Deus. Agora sim, versículo 28 e 29. Então, lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Aqui tem um jogo de palavras muito importante. Pode deixar, veja aí, você consegue colocar os dois na tela. Se não der, tudo bem. O versículo 28, ele vai me dizer ali, vai fazer uma pergunta. E eles perguntam no plural. Pode voltar, Jair. Pode colocar lá no 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras?
que Deus requer. Jesus responde no singular. São coisas diferentes. As obras que Deus requer, elas estão lá. Aquele que anda com Cristo realiza as obras que Deus requer. O que são as obras que Deus requer? A prática da justiça, a prática da vontade de Deus para um mundo corrompido, para um mundo caído. Estas são as obras. Mas a pergunta que eles estão fazendo está na ordem errada. Porque antes de fazer as obras que Deus requer, nós precisamos saber qual é a obra que Deus fez. E aí Jesus então responde sobre esta obra. Ele está dizendo, a obra de Deus, para você, para a sua vida, é crer naquele que Ele enviou. Porque Jesus é a obra de Deus. Em Jesus há a redenção de toda a criação. A redenção dos nossos pecados através do seu sacrifício, morte, ressurreição. E ali, então, esta obra é consumada. É por isso que Jesus vai dizer em João 19:30, está consumado. Que afirmação maravilhosa. Porque Jesus nos convida agora a andarmos de uma forma diferente. Nesta afirmação que ele diz, creia na obra consumada, creia em mim, ele está dizendo, ande pela fé. Ande pela fé em mim, porque a obra de Deus que você precisava crer já foi realizada, então agora você não precisa fazer nada, você precisa crer. Você precisa observar e viver por esta fé. Certa vez eu ouvi a história de uma menina, aliás, de uma igreja no interior, uma igreja de zona rural, onde a maioria dos seus membros trabalhava com o produto agrícola, com a agricultura, e tirava então o seu sustento da terra. Um dos maiores problemas da agricultura, principalmente a agricultura mais antiga, é que o que fazia a plantação crescer eram chuvas no tempo certo. Nem chuva de mais, nem chuva de menos, mas a quantidade certa no tempo certo. E aquela igreja, na verdade, aquela região, aquela cidade, estava passando por dificuldades porque não chovia. E a igreja, então, foi relatando, os membros foram relatando as suas dificuldades, conversando com o pastor, e o pastor disse, vamos orar então. Vamos orar para que Deus mande a chuva. E começaram uma campanha de oração na igreja. O pastor era um homem de fé. Nós vamos orar para que Deus mande a chuva em tal domingo. E junto as crianças foram convidadas a orar. Chegou no domingo. E o céu estava sem nuvens. Uma coisa curiosa é que chegou uma menina sozinha, uma menininha. E ela veio com seu guarda-chuva. Os homens, os adultos, a olharem ali, falaram, coitada. Acreditou, né? Ao final do culto, choveu. Os membros tiveram que esperar dentro da igreja para a chuva passar. Só a menina e o pastor saíram porque trouxeram guarda-chuva.
quando Cristo nos convida a andar pela fé, não é crer numa energia positiva, algo espiritual dizendo eu creio. Não, é viver a partir do que você crê. É tomar atitudes a partir da sua fé. Nós não obedecemos porque nos dizem para obedecer. Nós obedecemos porque cremos que ao obedecer aquilo que Deus falou que iria acontecer, vai acontecer. É um caminho de versos. Sabe quando você coloca um versus o outro, um contra o outro? Muitos querem que se faça para crer. É o que acontece no versículo 30. O versículo 30, eles vão dizer assim: então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Mas não é fazer para crer, é crer para fazer. Deus diz a Moisés, quando está ali ao pé do mar vermelho, está de frente, ele diz primeiro, diga ao povo que marche, diga ao povo que caminhe, e o mar ainda não tinha se aberto. O povo não creu, mas Moisés creu. Porque ele deu a ordem ao povo e disse, vocês hoje verão algo que nunca viram, e vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. Como tem sido a sua caminhada? Você diz que crê, mas toca a vida do jeito que você quer? Você diz que crê, mas prefere fazer as coisas do seu jeito, ao invés das coisas que Deus falou para se fazer? Não, do meu jeito eu acerto aqui, no meu relacionamento. Não, do meu jeito eu toco o meu negócio aqui. Do meu jeito eu educo os meus filhos. Deus tem me dado tantas disciplinas em amor com minhas meninas, com a Rebeca e com a Sara, em que não deveria, mas eu fico surpreso. Aonde muitas vezes eu estou educando elas do meu jeito. Mas Deus, Ele é tão gracioso, tão misericordioso com a minha vida, Ele começa a mostrar, Cristiano, olha como é que é do meu jeito. E elas têm me surpreendido em algumas afirmações, em algumas posturas, que eu digo, isso não veio de mim. Não fui eu que ensinei isso a elas. Não foi alguma outra pessoa que as acompanha durante a semana. E Deus vai falando, é do meu jeito, não é do seu. Creia para fazer, não faça para crer. Ande pela fé em mim. Não vai colocando do seu jeito para depois eu me adaptar a você. O outro que ele nos coloca é, muitos querem fazer para receber. Mas o correto é fazer porque recebeu. O apóstolo Paulo nos diz isso em Efésios 1:3. Abra sua Bíblia em Efésios 1:3. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Me responda uma coisa, em que tempo verbal está o verbo abençoar?
Presente, passado, futuro. Não precisa falar futuro do pretérito, passado perfeito, mais do que perfeito. Passado. O que Paulo está dizendo a você? Que você já foi plena, completamente abençoado por Deus em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você já recebeu. Por que a gente insiste em ler a palavra de Deus, em ter vida de oração, em ter vida devocional, para você descobrir isso? Você já recebeu, você não sabe. Me atreveria a dizer que é como se o seu pai tivesse comprado todos os presentes de Natal que você vai receber, só que ele está lá em cima do armário. E você ainda não viu. Mas o pai está te falando, está garantido. Não precisa se preocupar. Tudo que você precisa, eu já garanti. Já está comprado, já está reservado, você já recebeu. Jesus está nos colocando diante dele, dizendo o seguinte: eu sou o pão da vida. Se você crê, você já recebeu o pão. Isso significa duas coisas muito importantes. Isso significa que a obra de Deus já está completa na tua vida. O está consumado é em você. Cristo já completou a obra na tua vida. Ele não fará melhor, Ele já fez o melhor. E se você creu, você já recebeu o melhor. O segundo significado é que você pode então alcançar plena satisfação nele. Então a gente precisa o quê? Mudar a mentalidade, ou como nós falamos na classe dos jovens, mudar o mindset. Não sei para quê, gente. Fala mentalidade, para que falar mindset? Sou brasileiro. Mude a mentalidade, querido. Entenda quem é Jesus na tua vida e por que Ele é o pão do céu. Se Ele é o pão do céu para você, se Ele é o pão da vida para você, então você hoje está satisfeito nele. Se Ele é o pão do céu para você, se Ele é o pão da vida para você, então hoje você é completo. Está consumado. E o último aspecto, eu já até falei isso antecipadamente. Detesto quando eu conto o final da mensagem no meio. É sem querer. Ou, hoje em dia se fala o spoiler. Jesus, Ele é o pão da vida, e isso é tão importante, porque eu só tenho vida, presta atenção nisso, eu só tenho vida nele. E não na minha saúde. E não na minha família. E não no prato do jantar que você vai ter logo depois desse culto. E se for uma picanha, você vai chamar a gente. Só para nos alegrarmos juntos, porque eu já estou satisfeito no pão da vida. Amados, Cristo nos convida à memória, então abra sua Bíblia agora em João 6,51. Olha o que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei a vida pelo mundo. Agora olha o 53. 53 diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne, a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Você que já está andando com Cristo há um tempo,
Quando você ouve sobre carne e sangue de Jesus, o que você lembra? Da ceia. O povo não tinha entendido, assim como a mulher samaritana não tinha entendido, assim como Nicodemos não tinha entendido. Jesus não está falando de canibalismo. Jesus está falando da obra que ele estava realizando, da obra que seria realizada nele. E agora ele dá o primeiro vislumbre da ceia. O que é a ceia para nós? A ceia é lembrança. A ceia é memória. Lembre-se de quem Jesus é. E um dos elementos mais maravilhosos da ceia, a gente fala muito do sangue derramado, mas Jesus é também o pão da vida. E é por isso que ele usa o pão para nós celebrarmos a ceia. Crie memórias com Cristo. Hoje eu compartilhei com vocês uma memória muito agradável, muito gostosa da minha infância. Ela é tão forte que o cheiro do pão me leva para o passado, não preciso nem de máquina do tempo. Eu lembro do carro, eu lembro da cor do banco do carro. Eu lembro do banco, da posição que eu estava sentado, normalmente eu sentava do lado do motorista, atrás do meu pai. Eu lembro do vidro embaçado por conta de abrir o saquinho de pão e sair a fumacinha. E estava frio, mais do que hoje. Porque, sem intenção alguma, meus pais criaram memória. Eu quero criar memória levando meu filho para Disney. Não, um saco de pão resolve. Um pão quentinho resolve. Por exemplo, qual é o cheiro da pizza? Eu vou te dizer qual é o cheiro que você tem da pizza. O cheiro que você tem da pizza não é o cheiro da pizza assando no forno a lenha. Tá? Você tem cheiro de lenha. Sabe qual é o cheiro da pizza? A caixa de papelão quente. Que ela esquenta aquela caixa lá e ela libera, mistura ali com a calabresa, com a cebola, com o queijo, seja lá o que sabor que você quiser. E você tem uma memória olfativa. Eu moro em um prédio, e é terrível você morar num prédio no final de semana, à noite, quando você pega o elevador. É bom não sair de casa, porque alguém subiu com comida chinesa, um pastel, pizza, e você sabe tudo que os andares estão comendo, e você não. Mas percebe como isso é gostoso? Eu estou falando dessas coisas e isso está ativando lembranças na sua cabeça. Quais são as memórias que você tem com Cristo? Cristo fala, participa da ceia, coma do pão, beba do suco, para lembrar o que eu fiz na tua vida. Para lembrar o dia que você me conheceu. Hoje, eu estava guardando, eu ia guardar isso para um outro momento, mas foi um presente de Deus. Pensa na memória mais agradável que você tem. Provavelmente não é uma memória de dor. Bom, pode ser que para as mães sim. Se for o dia do parto do seu filho. Mas a maioria não. Assisti o testemunho de um senhor, estava ali vendo alguns vídeos, e um senhor sentado numa cadeira de rodas de frente para um parque parecido, não era o Ibirapuera, mas pensa naquela situação ali do Ibirapuera, é um lago de frente, um gramado na frente, um senhor sentado numa cadeira de rodas, provavelmente outra cidade. E ele vendo o pôr do sol. O rapaz que está filmando chega e pergunta: o senhor está aí apreciando o pôr do sol? E o senhor diz sim.
E aí ele pergunta, há quanto tempo o senhor está na cadeira de rodas? Ele diz, há 18 anos. Então, não nasceu com nenhuma deficiência nas pernas. E aí o jovem pergunta ao Senhor, foi um acidente? E o Senhor diz, sim. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Provavelmente você não teria, eu sofri muitos acidentes. Eu caí de uma cadeirinha de criança, daquelas que tem lá, no infantil, a menorzinha. A que fica lá na sala do Davi e da Sara, a menorzinha. E quebrei o braço, quebrei os 2 ossos. Não tenho uma memória boa disso. Eu caí de 5 metros de um toboágua, direto no chão. Não foi na água, não. O chão era de concreto. Ali não machuquei muita coisa, só a palma da mão. Eu fui atropelado por um ônibus. Eu dei trabalho. Muito mais por desatenção e não... O pior é que assim, o senhor aprontou, nem isso. Não posso nem dizer, fiz, mas me diverti. Não, era tudo desatenção mesmo. Eu fui atacado por um pastor alemão. Então, teve algumas coisas. Tenho todas as minhas cicatrizes. E não tenho nenhuma lembrança agradável. Esse homem então conta, porque foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ele bebeu tanto e ele tinha problemas com álcool. Ele bebeu tanto naquele dia no bar, ele caiu do banco e fraturou as costas. Ele até fala ali qual das vértebras. E Cristo mudou a vida dele a partir daquilo. Aquilo me surpreendeu, porque eu achei que havia uma mensagem positiva, não que Deus ia falar comigo naquela hora. A pior lembrança da vida de alguém com Cristo se torna na lembrança gloriosa. Crie memórias com Cristo. Em um acidente que tirou a mobilidade das pernas daquele homem, foi o acidente que gerou a vida eterna para aquele homem. E Cristo está dizendo, beba do meu sangue, coma da minha carne. Por que é tão importante entender que Cristo é o pão da vida? Porque só Ele pode alimentar o seu espírito. Porque só Ele pode realizar a obra de Deus na tua vida. Porque só nele a vida verdadeira. Você não precisa nem andar. Você não precisa nem ter plena saúde. Um homem que perdeu sua mobilidade, mas encontrou em Cristo a plena satisfação e se sente mais livre do que antes, ao ponto de poder estar à frente do pôr do sol e apreciar a beleza da criação do Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pão da vida. Obrigado, meu Pai, porque enviou Cristo, o pão que desceu do céu. E hoje eu o conheço. E hoje eu creio. E hoje eu vivo nele. Amém? Eu quero saber de uma coisa. Você, mulher. Você, mulher. Mulheres, olhem para mim. Todas olhando para mim. Olhando para vocês.
Agora, olhem para o seu lado ou para trás de vocês. Além de mulheres, o que vocês veem? Homens. Eu quero saber se você olhou para este homem que está aí ao seu redor e disse hoje, parabéns. Você disse hoje para ele, parabéns? Não disse? Então diga agora. Você está dando parabéns por quê? Porque hoje é meu dia. Não, está no singular, então hoje é meu. Hoje é dia do homem batista. Então, se você não deu parabéns para o seu homem batista, dê parabéns para o seu homem batista, tá bom? E hoje, é claro, nós não temos o dia internacional do homem, né? Nem o dia nacional. Oi? Não tem picanha. Então, tinha que ter combinado com a sua mulher, mas se você leva só uma rosa no dia da mulher, não espera receber uma picanha, tá desleal isso aí. Tá bom? Tá desleal, vamos combinar. Ah, muito bem, aí vocês se acertam depois, tá? Vocês têm que ser sábios como as mulheres. Vai dando umas dicas antes, entendeu? Daqui a 2 semanas, dia do homem, hein? Entendeu? Os homens não sabem plantar essas coisas, a mulher é que já tem mais sabedoria nisso. Mas no dia das mulheres, nós oramos pelas mulheres, e hoje o nosso momento de intercessão é diferente. Então, quero convidar todos os homens para estarem aqui à frente, eu vou pedir às mulheres que permaneçam aí onde vocês estão, mas fiquem em pé, aqueles que puderem. Os homens também que puderem aqui estarem à frente, eu quero convidar minha esposa para estar aqui. E uma das mulheres vai orar por nós hoje no momento de intercessão. Só um comentário, Pedro Henrique tem que levar parabéns, porque ele é batista 2 vezes. Batista por sobrenome e batista por opção. Mais um batista? 2 batistas. Muito bem, parabéns em dobro para vocês. Senhor Deus querido Pai, louvado seja o teu nome, que o Senhor seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido. Nós te adoramos, Senhor, te louvamos porque o Senhor é o pão da vida, o pão que desceu do céu para nos trazer vida, e a vida que o Senhor nos traz é vida em abundância. É vida, Senhor, para trazer mais vida, Senhor, às outras pessoas, para refletir vida na vida, Senhor, formando novos discípulos teus. Quero te agradecer, Senhor, pelos homens de nossa igreja, os homens aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo também, Senhor, pela internet. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um. Agradeço, Senhor, pela presença deles em nossa comunidade, em nossas famílias, também, Senhor, nos lugares onde o Senhor colocou cada um para refletir a Tua luz ao redor de onde estão, seja nas faculdades, nas escolas, nos ambientes de trabalho, por onde eles passarem, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um e peço, Senhor, a Tua bênção na vida deles, Senhor, que o Senhor os encha de sabedoria vinda de Ti, Senhor, porque tamanha a responsabilidade e o privilégio que eles têm, ó Pai, de representar Cristo em suas famílias e em seus lares, ó Pai. E que eles, Senhor, como líderes das suas famílias, Senhor, essa liderança instituída por Ti, ó Pai, tenham sabedoria para liderar em amor, para representar Cristo, Senhor, em suas famílias, Senhor. O Senhor lhes dê saúde, lhes dê sabedoria, lhes dê amor, ó Pai, e cubra o Senhor com as Tuas mais ricas bênçãos. Nossa igreja é muito agradecida pela presença deles aqui, e que o Senhor continue os abençoando, Senhor, e que a vida deles, Senhor, influencie outros homens, influencie os meninos, Senhor, que estão em desenvolvimento, para que sejam homens de honra, sejam homens de valor, e homens, Senhor, que sejam líderes, instrumentos da sua paz, instrumentos, Senhor, para transmitir o Teu evangelho e para Te glorificar em tudo o que eles fizerem. Que Tua bênção seja sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Convido aqueles que podem se colocarem em pé mais uma vez. Oremos. Pai, nós te louvamos por esse tempo de adoração como Igreja de Cristo reunida hoje. Muitos irmãos nossos em todo o mundo estão reunidos neste mesmo dia, neste mesmo tempo, declarando que Tu és Deus, te louvando pelo Teu Filho, Cristo Jesus. Nós hoje te louvamos porque Tu és o pão da vida, porque em Ti nós encontramos vida. Te louvamos, ó Pai, por sermos chamados hoje de filhos de Deus, corpo de Cristo, família do Pai. Nós agradecemos porque o Senhor permanece fiel, porque não nos deixa esquecer quem Tu és e quem nós somos em Cristo Jesus. Pedimos a Tua bênção nesta semana, pedimos a Tua direção, pedimos que fale aos nossos corações em todos os dias, pedimos que aumente a nossa fé, aumente o nosso conhecimento no Senhor, a nossa vontade em Ti, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Com oração silenciosa, encerramos nosso culto. Os irmãos podem se sentar.